defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Você vai responder por 10 vezes: ninguém como Deus. Levante suas mãos assim. Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Quem como Deus? Declare isso. Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Para terminar, quem como Deus? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, nós vamos então assim, em cima, inspirados pelo anúncio do Padre John, que antecedeu esse anúncio, também retomar ao início da manhã, quando nós falávamos sobre voltar ao Senhor, voltar para o Senhor, voltar ao combate, voltar à oração. Por isso, eu peço para que você dê um chacoalhão aí no seu irmão e diga assim: volta para Deus. Volta para Deus, meu irmão. Derrube as muralhas do seu coração. Deus te trouxe aqui para derrubar essas muralhas. Volta para Jesus. E amados, se ele ou ela está aqui, significa que está voltando para o Senhor. Então, como um bom combatente de Deus, aplauda a presença dessa pessoa entre nós. Obrigado porque você está aqui. Obrigado porque você atendeu o chamado. Obrigado porque nessa hora entraremos em ordem de batalha. E o tema dessa palestra, dessa pequena pregação, é exatamente o tema que a comunidade Canção Nova passou. Exatamente essa frase: eu te entregarei Jericó. Eu te entregarei Jericó. Por isso se trata do cerco de Jericó. E tudo que se remete a esse tema, a partir de agora, nós vamos falar e nós vamos anunciar. Então, não somente uma pregação, não somente um anúncio, mas uma batalha espiritual, aonde nós somos vencedores por causa do nome de Jesus Cristo. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Josué. Você conhece essa passagem, eu sei, mas eu faço questão de começar anunciando mais uma vez, proclamando mais uma vez, e em cima dessa passagem fazermos o anúncio dessa hora. Por isso, Josué capítulo 6, versículo do 1 ao 16, e depois o versículo 20. Amém? Então vamos lá. Eu sei que você já conhece, eu sei que muitos aqui já conhecem esse trecho bíblico. Se trata da queda das muralhas de Jericó, mas é muito importante nós relembrarmos, é muito importante nós anunciarmos sob a luz da palavra, e é claro, sob o coração e o amor de Deus, fazer esse anúncio de poder agora. O tema: a conquista de Jericó. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela, e nem podia entrar. O versículo 2: o Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Versículo 3: dai volta à cidade, vós todos homens de guerra, contorna toda a cidade uma vez,
assim farás durante 6 dias. Versículo 4: 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia, darei 7 vezes a volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Versículo 5: quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que ficar defronte. Versículo 6: Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. Versículo 7: e disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade marchando, os guerreiros diante da arca do Senhor. Versículo 8: logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando em seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor em seguida. Versículo 9: marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes, que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca. Durante toda a marcha ouvia-se o retinir das trombetas. Ora, versículo 10: Josué havia dado essa ordem ao povo: não griteis, nem faceis ouvir a sua voz, nem saia da vossa boca palavra alguma, até que o dia em que vos disser, gritai, então clamareis com força. Versículo 11: a arca do Senhor deu uma volta à cidade, e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Versículo 12: Josué levantou-se muito cedo, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Versículo 13: os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando as trombetas durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos, e a retaguarda seguia a arca do Senhor, e ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha. Versículo 14: deram volta à cidade uma vez no 2º dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Versículo 16: quando os sacerdotes tocaram as trombetas, na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Agora vá lá para o versículo 20. E o versículo 20 diz: o povo clamou, e os sacerdotes trocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou. Repete isso. A muralha. Mais forte. Levante sua Bíblia e grite essa passagem. A muralha. Mais forte ainda. Palavra do Senhor. Aplauda essa palavra, porque ela, eu tenho certeza, se atualizará. Mais forte, a palavra é uma pessoa. Faça barulho. A muralha desabou à força de um clamor. Amados, essa pequena passagem remete a um grande episódio na história da revelação. Esse pequeno trecho do livro de Josué revela uma das grandes provas de amor, ou revela para nós uma das grandes demonstrações do amor de Deus para o homem. De uma forma especial aqui,
dentro do povo escolhido, dentro da realidade do povo de Deus, do povo de Israel, é uma das maiores demonstrações do amor de Deus revelado. Porque o povo que já havia tido toda uma caminhada, sempre sob a luz do amor de Deus, a princípio com Moisés, agora com Josué, o povo caminhando no deserto tinha um objetivo. Nós sabemos que se trata de Israel, e que o Senhor, desde que eles estavam sendo escravizados no Egito, fez uma promessa. Deus fez uma promessa, que eles conquistariam uma terra prometida. E lá no livro de Êxodo, isso fica muito claro quando o Senhor diz para Moisés: um lugar aonde correrá leite e mel. E o povo, agora libertos das mãos dos egípcios, conhecemos essa história, saiu a pé enxuto pelo Mar Vermelho, em direção ao deserto, em direção também a Canaã. Cruzaram durante anos os desertos, passando por muitos desafios, porém nunca abandonados por Deus. Ora fiéis, ora infiéis, o Senhor permanecia sustentando a sua promessa. Mas um grande desafio aconteceu aqui nessa passagem, antes deles verem a concretização da promessa para eles naquele momento. Antes de chegar a Canaã, a terra prometida, uma cidade, uma grande muralha estava na frente. E é claro, nós sabemos que se trata aqui, essa passagem deixou bem claro para nós, se trata de Jericó. Jericó, e eu estava partilhando com a Salete antes de iniciar a pregação, antes de iniciar esse momento, estávamos também ali partilhando e tentando colocar exatamente esse contexto, contextualizar exatamente essa realidade para nós. E conforme nós fomos partilhando, algumas coisas o Senhor também foi colocando, porém, eu lembrei de uma frase muito interessante, né? Porque o povo, depois de cruzar o deserto, antes de conquistar o local prometido, tiveram um desafio que desafiava até mesmo a lógica, até mesmo a razão. E a Salete falou assim: mas qual será a espessura, né, Salete? Qual será a espessura dessa muralha? Eles tiveram que atravessar uma cidade sitiada, que aprisionava quem morava nela, e sitiava e aprisionava quem não morava nela. Ou seja, quem estava dentro não saía. Está aí no livro de Josué. E quem estava fora não entrava. Aí eu gostei da pergunta, porque a Celeste falou: mas qual será o tamanho dessa muralha? Qual será o tamanho desse desafio? Qual será o tamanho dessa dificuldade? O que será? Como será que foi essa muralha? E nós fomos dar uma olhada. Nós percebemos que o desafio deles era maior do que a lógica deles. Eles tinham que enfrentar o povo cananeu, que estava sitiado dentro daquela cidade, e que era um povo muito forte, mas eles tinham o objetivo de conquistar a terra prometida. Então, a gente foi ver o tamanho dessa muralha. Eu não sabia, gente, tinha 9 metros de altura e de espessura, ou seja, o tamanho dela, da pedra em si, de cada pedra que formava a muralha era de mais ou menos 6 metros. Você imagina você ter que quebrar uma muralha de 9 metros de altura e de 6 metros de espessura. 6 metros é grande ou pequeno, gente? Grande ou pequeno? Agora você imagina você caminhar por 10, 20 anos, 40 anos no deserto, sob a luz de uma promessa. Moisés, a princípio, agora Josué, movido pelo Espírito Santo, eles tendo que enfrentar agora exatamente isso. Para vocês conseguirem conquistar a promessa, vocês precisam passar por uma muralha de 9 metros de altura e 6 metros de espessura. E é claro que eles não poderiam fazer isso pela força do braço. Era um desafio para a lógica. Agora já não era mais difícil, né? Agora já não era mais uma dificuldade. Agora era uma impossibilidade, humanamente falando.
Bata no seu coração e diga assim comigo: quando difícil. Diga mais forte: quando difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Eu peço para que você tome posse disso. Veja bem, mais uma vez, e diga bradando, clamando: quando o difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Entrando nesse contexto, eles entraram e se deram agora não com uma dificuldade. Eles não se deram mais com a dificuldade da fome, do deserto. Eles não se deram mais com a dificuldade de esperar vários anos, de caminhar no deserto vários anos. Quando eles chegaram perto da promessa, perto da terra prometida, eles se depararam com algo maior do que o difícil. Eles se depararam com o impossível. E quando eles se depararam com o impossível, e naquele momento, naquele contexto, naquela hora, o impossível para eles tinha uma forma de 9 metros de altura e 6 metros de comprimento. E quem estava lá dentro não saía, e quem estava fora não entrava. E agora, o que fazer para conquistar a terra prometida? Não tinha o que fazer naquele momento, humanamente falando. Não tinha o que fazer, mas lá no Egito, lá em Moisés, Deus fez uma promessa: liberta o meu povo. Deus tomou uma atitude lá atrás: liberta o meu povo, leve-os até uma terra prometida, aonde emanará leite e mel. Deus não disse assim: Moisés, vai lá no Egito, pega o meu povo, faça com que eles passem pelo Mar Vermelho, fala para eles que eles vão passar por diversas dificuldades, fala para eles que eu terei que tirar água de pedra para poder saciar a sede deles, saciar a fome dele com o maná do céu lá no deserto. Eu terei que fazer com que eles passem por vários desafios, assumam os mandamentos. Deus não falou nada disso. E quando chegarem perto da promessa, terão que atravessar algo difícil ou impossível, umas muralhas de 9 metros de altura e 6 metros de espessura. Deus não disse isso. Deus disse: vai até o Egito, liberta o meu povo e os conduza à terra prometida, onde emanará leite e mel. Se no caminho eles passarem por dificuldades, não significaria que eles teriam que vencer, mas o Deus de Israel venceria. Porque quando Deus determina que você tem que sair desse lado para ir para o outro lado, você vai chegar do outro lado, nem que para isso Ele intervenha realizando o impossível. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Quem aqui tem alguma impossibilidade em seu coração e na sua vida? Levanta a mão e diga: eu. Deus determinou que você terá a salvação. Então você terá a salvação. Você terá. Mas padre, e as dificuldades que eu vou enfrentar no caminho? As dificuldades virão, mas você terá. Quando Deus fala, Ele faz. Quando Deus age, acontece. O tema desse encontro, a gente sabe qual é o tema desse encontro. Quem como Deus, mas tem um tema específico. Deus agindo, quem impedirá? Deus agindo, Deus agindo, ninguém pode impedir. Ninguém. E é claro, essa mentalidade que o profeta Isaías depois, mais tarde, colocaria uma passagem de Isaías, também já acontecia ali, naquele contexto, e agora vai acontecer também na sua vida. Aquele povo, diante daquela muralha, poderia desistir e falar: agora a gente larga tudo, porque não tem como alcançar a terra prometida. E a gente viu lá uma frase, né? As muralhas invencíveis. E realmente era isso, porque os cananeus eram um povo muito forte. Cananeu era um povo muito bem armado. Cananeu era um povo muito bem equipado. Mas os cananeus não sabiam que com Israel estava o Deus de Jacó e o Deus de Abraão.
E o Deus de Jacó, o Deus de Abraão revelado em Moisés, inspira o coração de Josué a fazer 7 dias e 7 noites, uma verdadeira batalha. E uma batalha que não seria feita com armas, que não seria feita com um braço forte, uma batalha que aconteceria pela força da oração. Porque em Deus nós não precisamos usar as forças desse mundo. O cristão, aquele que crê, não luta com as armas e as ferramentas desse mundo. Aquele que crê possui uma única força, e essa força é o Senhor Deus de Israel, é o nosso Deus revelado, Jesus. Jesus é a nossa força. Nós não lutamos pelos meios humanos, nós não vamos pelas vias da razão, nós não caminhamos pelas vias da lógica. E é claro, o povo de Deus naquele momento disse: é impossível, como vamos atravessar? E o Deus de Israel disse, né? Vocês terão que fazer um acampamento. Lembra muito você e eu aqui. Vocês terão que fazer um acampamento, e por 7 dias e 7 noites ir em oração, dar voltas, os sacerdotes com 7 trombetas retumbantes, tocando essas trombetas, e vocês em oração darão 7 voltas, e no último dia vocês darão um grande brado, vocês gritarão, levantarão um grande clamor. É um desafio à fé, né, gente? Será que você gritando vai derrubar uma muralha de 9 metros de altura e 6 metros de espessura? Será que você gritando, eu gritando, seria capaz de acontecer isso? É ou não é um desafio de fé? É ou não é um desafio de fé? Você talvez tenha chegado aqui exatamente como esse povo. Você está a um passo da grande graça de conversão, do grande milagre de Deus na sua vida. Talvez você tenha chegado aqui exatamente dessa forma, com essa promessa norteando o seu coração. Talvez você tenha chegado aqui cansado por causa do caminho do deserto. Talvez você tenha chegado nesse lugar, talvez você tenha chegado, adentrado aqui dentro desse lugar, com o seu coração fatigado pelas lutas de um mundo cada vez mais dessacramentalizado, que vem destruindo a fé do coração, principalmente do povo de Deus. E desde o princípio foi assim. Talvez você tenha entrado aqui com toda essa dificuldade. Talvez você tenha chegado na Canção Nova com toda essa dificuldade, com uma família se desestruturando, com as coisas difíceis. E a gente sabe da situação de muitos. É desde o espiritual até o temporal. É desemprego, é dificuldade financeira, é dificuldade do relacionamento, é dificuldade consigo mesmo, é dificuldade de conversão, é dificuldade de engajamento na igreja, de engajamento na família, de engajamento nas coisas do céu, de engajamento em tudo, no engajamento da própria vida. Talvez você tenha chegado aqui com essa dificuldade, mas eu digo, até aqui era difícil. E se você chegou e viu uma impossibilidade, uma grande muralha, eu digo, quando difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Até aqui foi você, a partir de agora é Deus. Agora é Deus. E esse acampamento, sobretudo, e é claro, sobre a ótica do amor de Deus, quando Deus nos escolhe. Eu achei lindo quando o Padre John disse, né? Nós somos os filhos favoritos de Deus. Olha que lindo. Nós somos os filhos favoritos do Senhor. E veja, desde o princípio, o Senhor nos livra de todo mal. A Sagrada Escritura, ela não se resume a uma história contada anos atrás, mas ela se atualiza também em nossa vida. Também essas muralhas de Jericó se levantam antes da graça, né? Quem lembra daquela frase assim? Não desista agora, porque no próximo passo está o milagre que você precisava. Quem se lembra dessa frase? Levanta a mão. Eu me lembro. Não desista agora, porque no próximo passo está o seu milagre. Fala para o teu irmão, não desista agora, porque no próximo passo está o seu milagre.
Amados, e quando se trata de milagre, não se trata de ação humana. Quando se trata de milagre, se trata de Deus. E mais ainda, aquele povo precisava de só mais um passo para entrar na terra prometida. Mas para entrar na terra prometida, era necessário voltar a fazer algo essencial para destruir aquelas muralhas. Para destruir uma dificuldade de 9 metros de altura, 6 metros de espessura, era necessário primeiramente quebrar uma outra muralha, a do coração. Aquela que se levantou dentro deles, ou seja, era difícil até aqui. Agora eu terei que rezar, eu terei que voltar à vida de oração, eu terei que voltar ao acampamento. Eles fizeram um acampamento, eu terei que voltar ali, e ali permanecer em oração fielmente, porque agora já não é pelas minhas forças, agora já não é pelos meios humanos, agora já não é pelos mecanismos da minha humanidade, agora é pelo mecanismo da fé. Se eu quero derrubar essas muralhas, eu tenho que ajoelhar e rezar, não tem jeito, eu tenho que ser obediente a Deus. E desde de manhã o Senhor vem dizendo ao nosso coração: olha, saia da vida de rebelião. Saia da vida de rebelião. Dá um chacoalhão no seu irmão e fala: olha, saia da vida de rebelião. A rebelião contra a oração, o afastamento de Deus, o afastamento da adoração. E muitos de nós se afastou da oração, nos tornamos rebeldes conosco mesmo, esquecemos das promessas de Deus, e entender que o cristão, ele caminha pela graça. E o ensinamento que Deus faz nas muralhas de Jericó é confiar na graça, é confiar na graça de Deus. Não é pelas nossas forças. E a gente percebe que quando a graça de Deus entrou, tudo aconteceu ali. Os sacerdotes fizeram exatamente o que Josué mandou. Gente, imagina a situação deles. Tem uma muralha enorme aqui, ele está mandando a gente ficar rodando em círculos. Eles começaram simplesmente a rezar e a andar em círculos, tocando uma trombeta bem baixinho, durante 6, 7 dias. Humanamente falando, isso é normal, gente? Sim ou não? É uma loucura. 7 dias e 7 noites, ficar ali em torno de uma muralha de pedra, rodando, com uma trombeta tocando baixinho, retumbante, e eles rezando. Depois voltavam e permaneciam em oração. Humanamente falando, parece loucura, mas aquilo que é loucura e insensatez para os homens, porque os cananeus deveriam estar rindo da cara deles. Os cananeus que estavam sitiados dentro da Jericó, da cidade de Jericó, provavelmente estava dando risada da cara deles, chamando ele de doido, chamando aquele povo de doido. Eles saem, começam a tocar aquela trombeta e começam a orar e voltam para o lugar, como se eles fossem, pela força daquela trombeta e pela força da voz, da oração deles, derrubar essa grande muralha. Nós não conseguimos derrubá-la, estamos sitiados dentro da própria cidade. Eles também não vão entrar. Eles falavam, provavelmente eles pensavam: são loucos. E provavelmente você que está aqui, você que está presente nesse acampamento, talvez você também possa ter sido ou estar sendo chamado de doido, doida, ou insensato ou insensata. Com tanto problema, essa pessoa foi lá para a Canção Nova rezar, como se fosse conseguir destruir toda a dificuldade que ele passa, que ela passa. Eu vou perguntar aqui: quem chegou com suas dificuldades pessoais aqui hoje e está entregando para Deus, entregando para Deus, entregando para Deus? Levanta a mão e diga aleluia. Ainda que te chamem de louco ou de louca, eu digo para você, sob a luz da palavra: louco é aquele que quer vencer o impossível através da razão, através dos meios humanos. Bem-aventurado é você que veio, porque é pela força da sua fé que você vai derrubar não simplesmente uma coluna de pedra de 9 metros de altura e 6 de espessura. Não é somente pela força humana, ao contrário, a força humana você já fez. Você saiu da sua casa e veio até aqui. Agora Deus se utilizará da sua voz, do seu coração,
da sua oração para derrubar todas as muralhas que se levantaram dentro da sua vida. E em nome de Jesus, isso vai acontecer. É palavra de Deus. É palavra de Deus. É sobre a ótica da fé. É sobre a ótica da oração. As ferramentas espirituais. As ferramentas que o próprio Deus nos orienta, trazendo para a nossa vida, trazendo para a nossa história, trazendo agora tudo isso para a nossa história. Nós sabemos que quando o povo conquistou aquela cidade, pela força do brado, e você disse isso na proclamação da palavra, as muralhas caíram, vieram ao chão, vieram abaixo, não por causa do povo, mas por causa do Deus que estava com o povo. Na sua vida, as muralhas vão cair, não por causa de você, mas por causa do Deus que está em você, do Deus que está em mim, Jesus. Levanta suas mãos e diga isso. Gente, esse nome é a maior oração de cura e libertação que existe. Jesus. Porque agora, através da revelação, a gente percebe que esse nome nos é dado. Até então, não havia sido dado nome a algum, mas agora, vivendo a realidade do Novo Testamento, sob a luz do Novo Testamento, nós sabemos que a revelação de Deus em Jesus Cristo, a maior ferramenta que temos, esse nome e tudo que deriva a partir desse nome. Se nós queremos derrubar agora, não somente uma coluna, uma barreira, uma muralha invisível e invencível, saiba que é pelo nome de Jesus que nós vamos derrubá-la, mas ela é no seu coração. Desde de manhã o Senhor veio dizendo, olha, voltai, voltai, voltai. É preciso voltar ao Senhor, é preciso voltar ao Senhor. Volta ao teu Senhor. Mas padre, eu estou desanimado. Mas padre, mas fulano, mas ciclano, eu não estou conseguindo mais rezar. A minha oração esfriou, a minha adoração esfriou. Eu não consigo mais. Por mais que eu tente, eu faço novena, eu faço trezena, eu leio a Bíblia, eu vou tentando, mas eu não estou conseguindo. Eu estou tentando clamar, mas eu não estou conseguindo. Eu vim também a esse acampamento porque eu estou sitiado, eu estou preso dentro do meu próprio coração, e eu quero derrubar essas muralhas. E a gente apresenta aqui armas necessárias para você vencer. Você quer vencer, amém? Quem quer vencer, levante os dois braços e diga: eu. É necessário usar as ferramentas necessárias. É necessário usar as ferramentas necessárias. Entenda isso. Desde o princípio, desde a eternidade, essa batalha foi travada por vias espirituais. O nome desse acampamento: quem como Deus? Quis et Deus, Micael, quem como Deus? O grito da adoração eterna, o grito da adoração que rasgou aquela grande rebelião do céu, quando os anjos deixaram de adorar a Deus para adorar outro anjo, para idolatrar outro anjo. Quando esse outro anjo, vaso de luz, Lúcifer, escalou sua morada além do trono do Altíssimo, como diz o profeta Isaías, e lá quis construir o seu trono de graça. Ali, naquela hora em que os anjos já não sabiam se ouviam a voz do Altíssimo ou a voz do anjo que adorava o Altíssimo, mas que estava com o coração corrompido pela própria luz. Ali naquela hora nós percebemos que a perdição dos anjos que perderam o convívio do céu e que caíram, eles o perderam porque eles deixaram de adorar a Deus. Por isso que o primeiro mandamento é esse, né? Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, adorarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amarás e adorarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É o princípio da bondade. Negar isso é o princípio da maldade. Adorar a Deus é o princípio
do amor divino. Rejeitar a adoração a Deus é perder a própria identidade de filhos. E você é filho. E o Padre John disse muito bem: você é um filho favorito. Isso é lindo. Só que fomos descaracterizando essa imagem quando nós nos distanciamos da confissão. Quanto tempo você não confessa? Quanto tempo você não busca essa ferramenta necessária, essa trombeta retumbante da tua alma que cura? Há quanto tempo você não procura um sacerdote e não entrega ali todas as suas agrúrias, todos os seus pecados? Há quanto tempo? E nós partilhávamos, e de manhã foi colocado em oração, muitas pessoas depositando lixos, mas lixos existenciais, entende? Lixos da própria existência, lixos de uma vida interior corrompida, destruída pela falta de oração. E dava para ver nitidamente no chão desse lugar. Confissão é uma grande ferramenta, a oração uma grande ferramenta, o sacramento da Eucaristia uma grande ferramenta, a palavra de Deus uma grande ferramenta, atos devocionais, o Sagrado Terço uma grande ferramenta, meios que a igreja ensina para nos levar exatamente a essa comunhão, a essa cura. Quem precisa de cura nesse lugar, levanta a mão e diga: eu acho que você pede muito pouco, porque Deus pode dar mais para você do que cura. Quem pede libertação, diga: eu também acho que você pede muito pouco, porque Deus pode dar muito mais do que libertação. Quem aqui pede verdadeiramente um milagre, levante as duas mãos e diga aleluia. Eu acho que você está pedindo pouco, porque Deus é o próprio milagre, e quem o adora tem tudo. A gente pede pouquinhos, né? O problema é esse. A gente pede picadinho. A gente pede por picadinho. Eu estou passando por essa dificuldade, então eu estou com um problema físico. Senhor, cura. Eu estou passando por um problema de libertação. Preciso de libertação das realidades ocultas que eu tenho ido buscar pela falta de confissão, pela falta de oração, pela falta de entrega. Fui em busca de lugares que não deveria. Ou outras pessoas que simplesmente se esqueceram de compreender que Deus não quer nos dar pedaços do céu. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Deus não quer te dar pedacinhos do céu. Deus não quer te dar. Convence Ele. Deus não quer te dar pedaços de bênçãos. Deus não quer se dar pela metade. Então para de buscar pedacinhos do céu, pedaços da eternidade. Deus se dá por inteiro. A graça é por inteira. Seja como o arcanjo Miguel, que adorou a Deus por inteiro, e Deus lhe deu a vitória. Quer ir para o céu? Adore a Deus. Deus quer te dar tudo. O que é o nosso tudo, senão o próprio Deus? O que é o nosso tudo, senão o nosso próprio Deus? Ele quer se dar, mas Padre, Ele não se deu. Olha para a cruz, inteiramente por você. Então para de mendigar pedaços, se Deus te dá um banquete por inteiro. Para de ir atrás de migalhas. Quantos de nós estamos aqui que procurou ocultismo, que procurou religiões contrárias à nossa fé? Tem gente aqui que procurou. Há pessoas aqui que foram comungar de outros lugares no desespero. Não é porque são más pessoas, mas é pelo desespero, pela falta de oração. Começou a acumular também lixo dentro do próprio lixo. E nós queremos, Senhor, nessa hora restituir a nossa imagem,
a nossa identidade. Qual é o documento que nós temos aqui no Brasil que identifica a nossa pessoa como pessoa? Quando você chega no lugar, a pessoa pede esse documento para identificar que você existe. Qual é esse documento? O R? Fala mais alto. Para o céu também existe uma marca, que muitas vezes foi obstruída, exatamente por essa falta de retorno a Deus. A sua identidade primeira. Antes de eu ser padre, por exemplo, eu sou padre. Antes de eu ser padre, existe uma identidade em mim, que me identifica. Antes de você ser você, antes dessa pessoa, dá uma olhadinha de novo para ela ou para ele assim de lado. Antes dessa pessoa ser o que é, existe uma identidade existencial nela por graça, que foi corrompida muitas vezes pelo distanciamento de Deus, causando e formando uma grande muralha. A grande identidade, minha e sua, é sermos filhos de Deus. Quando nós assumimos isso, quando nós assumimos as características de filhos, quando nós tomamos posse das características de filhos, automaticamente Deus vai nos restituindo, Deus vai nos trazendo de volta, Deus vai nos dando gosto para se tornar semelhante a Ele. É necessário restituir a integridade de filhos de Deus, porque essa integridade foi dada por Jesus Cristo na cruz. Foi lá na cruz que essa graça foi conquistada por nós. Podemos dizer que a grande ferramenta que Deus usou para nos alcançar novamente foi a entrega de Jesus por você. Por isso não tenha medo de restituir a sua dignidade de filho de Deus. Para de mendigar amor diante de um Deus que te ama inteiramente. Você não é mendigo, você é um filho amado, e você tem lugar preferencial no céu. Você tem o seu lugar no céu. Satanás foi destruído na queda, através do grito de adoração do arcanjo Miguel, e aquele lugar ficou vazio. É aquilo que chamamos de o convívio dos eleitos. Esse local está lá, esperando por você. O céu é como esse centro de evangelização, está vendo? Dá uma olhada. Estou falando de uma projeção humana, lógico que é muito mais. Estou vendo alguns espaços vazios assim, está vendo? Ó? Esses locais vazios é como os locais vazios no céu. E quem deve ocupar esse lugar é você. Esse lugar pertencia a Satanás e seus demônios, mas eles renegaram a adoração a Deus e caíram. E quando caíram, a única forma de atingir a Deus foi tentando atingir você. Mas o Deus de Israel que libertou o povo, que livrou o povo de Israel da escravidão, também te livrará da escravidão. Deus não te colocará na Canaã, mas te colocará no paraíso. Porque aquele lugar que está no céu, que foi abandonado pelo demônio, por Satanás e seus demônios, está reservado agora para o convívio dos eleitos, daqueles que adoram o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem ama Jesus Cristo e assume como seu único Deus e Salvador, grite: eu! O convívio dos eleitos está reservado para você. E não deixe que o demônio te engane. Você vai para lá. Fala para o teu irmão, dá um chacoalhão nele e fala assim: você vai para lá. Toma posse, sai do seu lugar e diga: você vai para lá. Seja esperto, seja sábio, busque a confissão, busque a adoração, busque a oração. Volta para Deus. E o dia de voltar para Deus não é hoje não, amados. O desespero, podemos dizer assim, né? A pressa de Deus é tamanha que Deus, Ele diz para mim e para você nessa hora: a hora não é hoje, a hora é quando? É quando grite. É agora. Não é nem ontem, não é amanhã, não é hoje à tarde,
é agora. Deus te quer agora, nesse exato momento. Você que nos acompanha em casa, onde quer que seja, Deus te quer agora. Deus te quer nessa hora. Deus quer realizar maravilhas nessa hora. E nós estamos aqui de prontidão para estar a serviço. Estar a serviço. O arcanjo Miguel dizia, né? Eu servirei. Enquanto Satanás dizia, não servirei a um Deus feito homem. Eu não servirei a um Deus crucificado. E o arcanjo Miguel disse, eu servirei. E nós estamos aqui para isso. Eu sei que você não veio sozinho aqui. Eu sei que você não veio sozinha aqui. Com você veio as suas muralhas. Eu acho que muito mais do que 9 metros ou 6 de altura ou 6 de espessura. São espessuras existenciais da alma. Muralhas que não crescem para fora. Entende isso? Muralhas que não crescem para fora ou para cima, mas muralhas que crescem para dentro. Muralhas que se enraizam. Muralhas do pecado, da maldade, do ódio, do rancor, do ressentimento, do desânimo. Muralhas que se enraizaram aí dentro e fez com que você se esquecesse que aquilo que era difícil e se tornou agora impossível, é possível se você colocar Deus à frente. Eu convido você nessa hora a fazer isso. Você quer? Sim ou não? Você quer se abandonar? Que essas muralhas da alma sejam destruídas, sim ou não? Porque é o que o Senhor vai fazer nesse momento. Eu convido você a ser ousado. Você é um batalhador, um combatente. E talvez você tenha chegado aqui com todos os resquícios de uma luta sozinho. Até tentou com Deus, mas não conseguiu. Mas você veio até aqui para sitiar a si mesmo. É estranho isso, né? Eu vou sitiar a mim mesmo. Olha isso, Salete. Sitiar a mim mesmo. Por fora, porque eu estou sitiado no meu coração. Mas um grande clamor, disse a palavra de Deus. Isso não é o Padre Serginho, não é a Salete, não é ninguém, é a palavra. A palavra disse que um grande clamor aquele povo ergueu. E ao brado de um grande clamor. E o que é um clamor? É um grito, é uma súplica. Um grito como Bartimeu fez: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele gritou, ele fez um brado, e o seu brado foi ouvido. Nessa hora, o Senhor nos convoca à oração. O Senhor nos convoca agora, mas não para chamar outros, mas para chamar a nós mesmos. Qual é o seu nome? Grite bem alto o seu nome. Meu Deus, grite mais alto. Grite por você, dentro de você, porque Deus clama em você. A igreja nos ensina que pelo batismo temos o Espírito Santo e nos tornamos filhos de Deus. Só que pelas muralhas que crescem do erro em nossa história, nós sucumbimos a essa realidade e nos esquecemos totalmente. Mas você agora está gritando e chamando por você, dentro de você. E Jesus, que é a grande solução, te chama para fora, né? Como Lázaro, que estava envolto com aquelas mortalhas. Lázaro, vem para fora, mas estava fedendo. Senhor, faz 4 dias que está fedendo aí dentro do túmulo. Quantos aqui já estão com odor espiritual há anos? Mas Jesus diz o seu nome, fala de novo: vem para fora, vem para mim, diz Jesus. Vem, volta. Se Deus é por nós, Toma posse. quem será contra nós? Se coloque de pé em batalha. Se
nós? Quem será contra nós? Mais uma vez. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, apresente a quem muralha. será Suas contra dificuldades. nós? Nem a dor ou tribulação, nem a dor ou tribulação, nem a fome ou perseguição, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Nem a vida, nem a morte, ou os principados, nem os anjos, o hoje, nem o amanhã, as alturas, abismos, nem as criaturas, nem a força para nos separar do amor de Jesus. Solte a voz, erga as mãos e cante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Toma posse. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos acusará? Quem nos acusará? Quem nos condenará? Quem nos condenará? Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Nem a vida, a morte ou os principados, nem os anjos, o hoje, nem o amanhã, as alturas, abismos, nem as criaturas, nem a força para nos separar do amor de Jesus. Vamos lá! Juntos! Se quem será? Cante para as muralhas da sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra? Mais uma vez, se Deus, derrubando as muralhas. Força. Quem será contra Levante nós? essas mãos, toma posse, diga. Se força. Quem será contra nós? E elevando seus braços. Senhor, que este clamor possa derrubar pelo poder desta palavra proclamada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? As muralhas que foram levantadas dentro de nós, as muralhas do ódio contra o pai, de ódio contra a mãe, as muralhas de ódio contra o esposo, contra a esposa, as muralhas de ódio contra si mesmo, a própria vida. Nós pedimos o derramamento do teu amor, para que essas muralhas sejam derrubadas, destruídas, pelo poder da palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma muralha pode nos separar do amor de Deus. Nós pedimos, Senhor, derruba as muralhas dos ressentimentos, as muralhas das mágoas contra Deus.
os ressentimentos contra a igreja, as mágoas contra si mesmo, contra a própria família, contra o próprio marido, os ressentimentos e mágoas contidos dentro de si mesmos. Senhor, destrói. Senhor, derruba pelo perdão, pelo bálsamo do perdão. É a antessala da opressão do mal, porque um dos princípios da maldade é o ódio. Por isso, nesse momento, todo sentimento de ódio, Senhor, nós entregamos a vossa presença. Sim, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos de amizade, de pessoas que não cedem o perdão nessa hora. O Senhor, Ele começa a tocar nesse sentido. E há pessoas que estão aqui nesse momento e que estão sendo completamente livres, libertas em Jesus Cristo, a liberar o perdão de Deus. A palavra diz: quem muito ama, muito perdoa. Quem muito ama, muito perdoa. Quem muito ama, muito perdoa. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor está realizando agora. Muralhas de raiva, muita raiva, estava como uma grande muralha no seu coração. Uma raiva muito profunda, uma raiva que gerava depressão em você, uma raiva profunda de alguém que abusou de você fisicamente, uma raiva, um ódio de alguém que abusou, violentou, bulinou você. E o Senhor está agora tocando, derrubando esta muralha de gelo que estava dentro de você. Era como se você estivesse congelado pela violência que você sofreu. E esta muralha agora está caindo no poder de Deus, na força de Deus, pela palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E nada pode nos separar do amor de Deus. Você que foi fundo na rebelião, que foi fundo no pecado, que praticou o aborto muitas vezes, que foi àquela clínica, aquele médico, que tomou aquele chá, que tomou aquele remédio, você quase acabou com a sua vida. Essa muralha está caindo agora, pela misericórdia do Senhor. Ele já te perdoou, minha irmã. Ele já te acolheu, minha irmã. Acolha o Senhor agora em teu coração. Ele não te condena mais. Ele quer você. Volta, volta. Você que foi fundo no pecado, volta. É isso que Ele está dizendo. Você, mulher que cometeu várias vezes esse aborto, o demônio tem te pegado pela culpa, te paralisou naqueles instantes, mas você não é isso. A misericórdia de Deus te supera infinitamente, e a misericórdia te alcança nessa hora. Não tenha medo. Volta, 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 volta para o teu Deus. Não desista. Cante isso, sussurre isso. Se Deus é por nós, quem será? Com toda a força. Se Deus é por nós, quem será? Se Deus é por nós, Deus é por nós, quem será? Quem será? Eu vejo nesse momento muralhas entre casais, casais que estão emocionalmente separados, casais que estão afetivamente separados.
fisicamente separados. E o Senhor está agora detonando esta muralha de gelo e convidando você a voltar para o Senhor. Você, casal que foi fundo na rebelião, você, homem que foi fundo no adultério e hoje quer voltar. Você, mulher que foi fundo no adultério, na traição, mas você não quer mais isso em sua vida. Você se sente incomodado, incomodada por esses sentimentos. O Senhor agora está dizendo: minha filha, meu filho, volta, volta, volta. Você que foi fundo na rebelião, você que construiu ídolos para a sua vida, eu agora quero ser o seu Deus, o seu único Deus, o seu único Senhor. Perdoe agora o seu marido, perdoe agora a sua mulher de toda traição, de toda mentira, de toda desonestidade. Perdoe de toda desatenção, de toda frieza, toda indiferença. Das vezes que você, mulher, se sentiu violentada pelo seu próprio marido, perdoe. Pela mensagem que você pegou no celular, por aquela foto, por aqueles vídeos, por aquelas situações que foram se levantando como muralhas em sua vida. Vai nesse momento dizendo, de mãos dadas com o seu esposo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nos disse que eles deram um grande brado, eles deram um grande grito de súplica a Deus. E naquele instante, aquelas grandes e impossíveis muralhas vieram ao chão pela força de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém. E Deus quer agir na sua vida agora. Mas você precisa ter uma atitude. Você precisa ter uma atitude. Tem uma atitude. Essa atitude é exatamente o que a Escritura nos ensina. Se levanta em clamor, em adoração, em oração. Essa palavra é muito forte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou pedir em nome de Jesus que agora, antes de terminar, você que está em casa, levante um grande clamor aonde você está. Vai estremecer a tua alma e a tua realidade interior. Mas a palavra disse que eles fizeram um silêncio interior e Josué deu a ordem e Deus derrubou as muralhas. É o que vai acontecer. Você que estava envolvido com o ocultismo, você que chegou aqui e está sentindo dores espirituais, ou seja, no corpo, falsas enfermidades, tudo isso cairá por terra. Por isso você não tenha medo. Levante suas duas mãos. Volta. Volta. Você vai cantar essa música dando um grande brado. Ou melhor, você não vai cantar, você vai gritar. Grite. Grite, grite. Esse é o canto, vamos lá. Em ordem de batalha. Que caiam as muralhas. Você vai erguer um clamor. Grite o máximo que puder. Só as vozes agora. Só as vozes, vamos lá. Força. Isso. Sustenta isso. Só mais uma vez, vai lá.
Agora, se Deus é por nós, quem será contra nós? vai lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só você, se Deus é por nós, nas vozes, para terminar. Se grite. Como sacerdote, eu declaro a vitória de Deus na sua vida. amém! Faça barulho! Uhul! Quem como Deus? Viva Jesus! Tá fraco as duas mãos assim, ó. Aplauda e grite, faça a festa! Viva Jesus! CançãoNovaPlay.com. Assine já!